Peço também a bênção dos sacerdotes que aqui se encontram, para que eu possa fazer uma boa reflexão. Mateus 24, 3. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Atenção! Os discípulos estão a sós com Jesus, no Monte das Oliveiras, e fazem a Jesus uma pergunta: quando acontecerá isto? Jesus falava do fim, Jesus falava da parousia, Jesus falava da apostasia, Jesus falava da ação do maligno, e os discípulos ficavam na dúvida: mas isso vai ser para quando? É para agora? É para daqui a 100 anos? É no século terceiro, no quarto, no quinto? Quando é que isso vai acontecer? E aí Jesus responde. Jesus não responde com data, Jesus não responde com calendário, mas ele responde com uma advertência. Versículo 4, respondeu-lhe Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Atenção, cuidai que ninguém vos seduza. Quando Jesus fala ninguém, é ninguém. Ou seja, nenhuma pessoa humana, nenhum ser humano nesta terra, seja ele quem for, pode nos seduzir. Mas seduzir de que forma, Padre? Nos seduzir contra Cristo. Nos seduzir contra Deus. E ele continua: muitos virão em meu nome, dizendo sou eu Cristo, e seduzirão a muitos. Ou seja, muita gente de fé, muita gente boa, muita gente caridosa vai ser seduzida por falsos profetas, por falsos messias, por falsos cristos, por falsos pregadores. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Isso aí já houve há muito tempo, não é? Principalmente no início do século XX, houve a Primeira Guerra Mundial, já houve a Segunda. Estamos aí sentindo um cheiro, não é que eu estou aqui profetizando nenhuma terceira guerra, não. Mas nós estamos aí sentindo o cheiro, o mau cheiro de uma possível guerra. Não é? O mundo está como um vulcão prestes a entrar em erupção. Os poderosos deste mundo estão aí, não é? Uns contra os outros. Jesus continua: atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês não fiquem perturbados com as coisas do mundo, não. Pode acontecer guerra, pode acontecer confusão, pode acontecer tragédias, pode acontecer pandemias, pode acontecer qualquer coisa. Que nada disso vos perturbe. Ou seja, essa não é a nossa preocupação. Porque nós cristãos, nós sabemos que tudo isso passará. Céus e terra passarão. Então é preciso que essas coisas aconteçam. É preciso. É claro que a gente não quer. Nós não queremos, nós não desejamos, mas Jesus já disse, é preciso que estas coisas aconteçam. Então, nada disso pode nos assustar. Ele continua: mas ainda não será o fim. Eu me lembro que quando começou a pandemia, os meus paroquianos ficaram doidinhos. Ô padre, chegou o fim do mundo? Eu disse: não, calma. Sei que muita gente aí na internet ficou fazendo ameaças, tumulto na cabeça das pessoas, como se a pandemia já fosse a volta de Jesus. Não. A pandemia não foi nada, não estou falando aqui para assustar ninguém não, viu? Quem tem um coração fraco, se segure aí na cadeira. Mas a pandemia não foi nada diante do que vai ser a tribulação final. Nada. Pandemias já existiram muitas sobre a terra. A peste negra, a gripe espanhola, a varíola, tantas pandemias que ceifaram
a vida de muitas pessoas. Por exemplo, na época em que Nossa Senhora apareceu na França para Santa Catarina Labouré, revelando a medalha milagrosa, uma pandemia em Paris matou mais de 1.000 pessoas por dia. Então, pandemia não é novidade. Não é. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. O fim será bem pior. Tem aquele ditado, né? Não sei aqui, mas lá na Bahia, quando a gente quer acalmar alguém, uma pessoa que está aflita, aí a pessoa chega assim e diz, calma, depois piora. Né? Eu não sei se vocês usam essa expressão por aqui, mas lá a gente acalma as pessoas assim. Né? A pessoa está agoniada, perturbada, bate no ombro, calma, depois piora. Tudo pode piorar. E continua o texto. Irá levantar-se nação contra nação. Nós estamos vendo. Reino contra reino. Nós estamos vendo. E haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tem novidade aqui? Não. Até então, continua nada de novo debaixo do sol, diz o livro do Eclesiástico. Vamos continuar. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos. Aí agora começa o nó. Se Jesus disse, não vos perturbeis com pestes, com guerra, com nada disso, agora ele vai dizer, sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio para todas as nações. Aqui agora o caldo começa a engrossar para o nosso lado. Aqui é que começa, digamos assim, a nossa preocupação. Guerra não é nossa maior preocupação. Pandemia não é nossa maior preocupação. Fome também não é a nossa maior preocupação, porque a gente sabe que nós vamos para o céu e tudo isso aqui vai passar. Agora, muitos serão entregues aos tormentos, aí a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Sereis mortos por minha causa. Olha aí, o martírio. Sereis objeto de ódio para todas as nações. Quem é que gosta de ser odiado? Alguém aqui quer ser odiado? Alguém aqui quer ser perseguido? Não é normal isso? Tanto é que existe uma oração, quem aqui conhece? A ladainha da humildade, levanta a mão. Graças a Deus, um bom número de pessoas. Essa ladainha foi escrita por um cardeal muito amigo de João Paulo II. A ladainha da humildade. Eu digo para vocês, eu rezava muito essa ladainha, depois eu parei, estou precisando voltar. Porque a ladainha, ela traz palavras que nos causam medo, mas um medo humano. A ladainha vai dizer assim, do temor de ser desprezado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser perseguido, livrai-me, Senhor. Do temor de ser injustiçado, livrai-me, Senhor. A gente reza, acha bonito, mas quando a gente sente o desprezo, a injustiça, a perseguição, o ódio, aí agora a porca torce o rabo. Então a ladainha da humildade, ela é linda, ela é perfeita, ela é bonita, mas para rezar tem que ter coragem. Porque as palavras que estão ali é quase que uma escola de sofrimento. E nós, seres humanos, por natureza, nós corremos do sofrimento, nós fugimos do sofrimento. Não é à toa que em cada casa tem uma farmacinha. Na sua casa tem lá uma gaveta, uma caixinha, uma necessaire, cheia de Dorflex, de pirona, cheia de não sei o quê, né? Cheia de remédio, de comprimido, de xarope. Por quê? Porque na primeira dor eu quero aliviar aquele sofrimento. Então, quando Jesus fala, sereis perseguidos, mortos, entregue aos tormentos,
Aqui começa a nossa grande preocupação, porque o povo católico, na hora da perseguição, na hora do sofrimento, a maioria dá para trás. A maioria. E eu não me coloco fora desse pacote, não. Vocês estão pensando que eu não tenho medo de morrer, não é? Eu tenho medo de morrer, assim, humanamente falando, e tenho medo também de ir para o inferno. Né? Se Deus quiser me dar a graça do martírio, aí agora é Ele que nos dá a graça. Mas dizer que eu estou correndo atrás disso, eu vou estar mentindo? É normal do ser humano querer conservar a própria vida. Então, na hora da cruz, na hora da dor, muita gente corre, muita gente dá no pé, muita gente se isenta, e aí vem um pecado da omissão. Por quê? Se a Bíblia fala que nós seremos perseguidos, é porque a pregação do Evangelho, nos últimos tempos, vai incomodar, e já está incomodando. Já está incomodando. Essa semana eu estava lá em casa, na roça, e aí a gente sabe, né? No sítio, quando começa a chover, começam a aparecer os sapos, né? Os sapos. E aí quando foi um dia, eu deixei a porta aberta, eram umas 6 horas da tarde, o sapo entrou. Eu peguei a vassoura, bora para fora, você não foi convidado, saia. E entrei para o quarto. Quando eu voltei, ó o sapo lá de novo. De novo, ele voltou. Para fora, meu amigo, embora. Joguei mais longe ainda. Voltei, fui para a cozinha. Ó ele na porta, doido para entrar. Aí eu disse, Jesus, eu quero ser como esse sapo. Os inimigos de Deus me botando para fora e eu voltando. Né? Gente querendo me botar para fora da igreja e eu voltando. Por mais que façam conosco como a gente faz com os sapos, nós não podemos arredar o pé. Não podemos arredar o pé. Por mais que nos coloquem para fora, por mais que falem mal da gente, por mais que nos persigam, torçam o nariz, torçam o bico, virem a cara para o lado, vamos continuar. Vamos continuar firmes com Jesus. Temos que ter essa firmeza. Eu sou católico, apostólico, romano, nesta fé eu vou morrer, independente de qualquer coisa. Independente de ser perseguido, independente de ser caluniado, independente de ser até morto. Colocado na masmorra, colocado na prisão, descartado. E eu digo mais, não se assustem com o que eu vou dizer. Até sob a ameaça de excomunhão, continuaremos católicos. Continuaremos católicos. E eu vou explicar quais são as 3 armas que o demônio vai usar para enganar a multidão dos fiéis. Veja que Jesus já anunciou, sereis entregues aos tormentos. Sereis entregues aos tormentos. Então, quais são as 3 armas que o inimigo de Deus vai usar para levar você à apostasia e ao abandono da fé? Se você tiver aí papel e caneta, anota. Se não tiver, anota no celular. Mas não deixe de anotar. As 3 grandes armas. Olha, eu vou falar aqui de coisas boas, coisas santas, mas que o demônio vai usar contra nós. Primeira coisa, a falsa misericórdia. Pode anotar. Primeira coisa, primeira arma que o demônio vai usar contra o povo de Deus nos tempos finais. E já está usando. A falsa misericórdia. Segunda coisa, a falsa comunhão. Terceira coisa, a falsa obediência. Atenção, porque são 3 armas perigosas. Imagine, são coisas boas. A caridade, a comunhão, a unidade e a obediência fazem os santos. Fazem os santos. Todos os santos chegaram ao céu por essas 3 vias. A via da caridade para com o próximo, a via da comunhão com a igreja e a via da obediência a Deus e aos superiores.
são 3 coisas santas, 3 coisas que forjam os santos, mas que Satanás, na sua astúcia, na sua ousadia, na sua sagacidade, vai usar contra mim, contra você. A começar, a falsa misericórdia. O que é a falsa misericórdia? A falsa misericórdia é aquela que abraça o pecador junto com o seu pecado. Essa é a falsa misericórdia. Por quê? Porque para a Igreja Católica, para a Palavra de Deus, para o Santo Evangelho, o pecador sempre foi objeto da misericórdia de Deus. A encarnação de Jesus, a morte de Jesus na cruz, tudo isso é prova extraordinária da misericórdia do Pai para com a sua criação, para com a humanidade. Mas uma misericórdia que abraça o pecador e abomina, detesta o seu pecado. Detesta. Por exemplo, quando uma pessoa vem a mim como sacerdote para se confessar, pode ser a pior pessoa da face da terra. Se ela está ali arrependida, confessando as suas nojeiras, o que é que eu devo fazer? Abominar tudo aquilo que ela está falando e acolher aquela pessoa com misericórdia. O que eu não posso fazer é dizer para ela: não, meu filho, você é assim. Continue vivendo assim. Jesus é misericórdia. Isso é a falsa misericórdia de Satanás, que vai levar muita gente para o inferno. Vai levar quem abraça o pecado e vai levar quem defende o pecado. Não tenha dúvida do que eu estou falando aqui agora. A falsa misericórdia vai levar aqueles que vivem no pecado de forma deliberada e vai levar também aqueles que defendem tais pecados. Então, misericórdia sempre, porque o pecador, o que é que Jesus vai dizer a Santa Faustina? O maior pecador da face da terra tem mais direito à minha misericórdia. Mas esse mesmo Jesus que falou de misericórdia para Santa Faustina, para Santa Gertrudes, para Santa Margarida Maria Lacoque, foi o mesmo que mostrou para Santa Faustina o inferno. Então não se separa uma coisa da outra. Misericórdia para o pecador sempre, mas abominando o pecado. Porque o pecado mata, porque o pecado fere, porque o pecado é uma desordem. O pecado é uma desordem na vida do ser humano. Se o pecado fosse uma coisa normal, a morte de Jesus na cruz não passou de uma mentira. Por que Jesus sofreu tanto? Por que Jesus apanhou tanto? Por que Jesus precisou ser suspenso no madeiro? Por que Jesus recebeu coroa de espinhos, flagelação, humilhação, vendido, traído por um seu discípulo? Tudo isso para quê? Para nos libertar do pecado. E aí agora aparecem pessoas querendo ser mais misericordiosas que Jesus. Não pode ser assim? Uma vez chegou uma senhora me procurando. É aquela velha história, né? Tem perguntas que o povo faz ao padre, mas já sabem a resposta. Eles querem que o padre dê um jeitinho para aliviar aquela consciência. Por exemplo, Dom Henrique Soares, de saudosa memória. É impossível entrar aqui e não lembrar dele, né? Aqui nesse espaço, baixinho, com aquela batinazinha, a cruz no peito, pregando para nós. Dom Henrique Soares, ele dizia assim, o repórter perguntou para ele: uma pessoa que vive em segunda união pode comungar? Aí Dom Henrique respondeu: você sabe disso, seu pai sabe disso, seu avô sabe disso, todo mundo sabe disso. Não pode. Tinha que ser Dom Henrique, né? Ou seja, são perguntas
que não precisam ser feitas. São questões que não precisam ser discutidas, porque durante 2000 anos a igreja bate na mesma tecla. E aí agora querem aparecer os apóstolos da misericórdia, mas não da misericórdia de Deus, uma misericórdia satânica, uma misericórdia diabólica, que quer dizer para a pessoa, não, continue no seu pecado, Jesus vai te salvar. Não, você tem a tendência homossexual, ok, mas você vive com outra pessoa, né? Você casou com essa pessoa, entre aspas, então não se preocupe, é o amor, você ama essa pessoa, você é assim, continue, eu posso até abençoar vocês, porque Jesus é misericórdia, Jesus veio para os pecadores, olha as armadilhas, olha a pegadinha. Quando foi, meus irmãos, quando foi que na Bíblia, quando foi que nos escritos dos santos, quando foi que nas mensagens de Jesus e de Nossa Senhora, eles foram condescendentes com o pecado? Quem souber aqui, levante a mão e me diga. Quando foi que Jesus disse que um pecado era normal? Ele salvou a adúltera, ele salvou Zaqueu, ele salvou o ladrão, ele salvou a tanta gente, mas depois que ele se arrepende, sem arrependimento não existe salvação.